Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo. Eu queria fazer a abertura, a apresentação em inglês aqui. Só que como eu não estou influente, eu vou fazer em português mesmo, tá? Porque a minha convidada de hoje, ela é fundadora de uma escola de inglês e ela vai explicar tudo pra gente e também dar dicas para quem quer fazer missões fora do Brasil também e expandir ainda mais o reino de Deus. Estou aqui com Vânia Boni e seja muito bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Não tem problema não ter feito a chamada em inglês, né, teacher? Dessa vez eu vou perdoar ela, pessoal. Muito bem, muito bem. A gente vai falar bastante também, né, sobre inglês, né, a importância disso também para as pessoas. Mas antes eu queria que você começasse falando um pouquinho da sua vida com Deus, né? Você nasceu em lar católico, seu pai também foi, né, para a congregação. Só que eu queria saber como foi o seu encontro com Jesus. Quando foi esse clique, né? Quando também conheceu a igreja evangélica? Boa noite, pessoal. Cresci assim, né? Na verdade, eu acho que eu não saberia viver uma vida sem Deus como referência. Mas quando eu fui para o meu intercâmbio, acho que ali foi um momento no avião, eu ficava assim, meu Deus, se esse avião pousar, é um novo começo para mim. Porque apesar de eu estar no lar católico, eu não tinha relacionamento íntimo com Deus e com Jesus, então vivia no mundo, né? Então ia para a igreja de domingo, mas de segunda a sexta era outra versão. E na solidão do intercâmbio, sem família, sem amigos por perto, eu me apeguei muito a Deus. E aí eu tive uma situação, eu era babá, tive uma situação muito estressante, que eu tive uma atitude num momento de raiva, e eu fiquei com vergonha de mim, e eu falava assim para Deus, falava, como pode uma pessoa ser capaz de sentir isso, de viver isso? Eu falava, não sou digna de nada, não quero saber de mais nada. E aí fiquei postergando ir para a igreja aquele final de semana, e eu ficava, o que eu vou fazer na igreja? Não tem, né? Não tem, o que eu fiz não tem perdão, não tem como. E fui postergando, e a igreja que eu ia na época, ela tinha culto 9 da manhã, 11 da manhã e 7 da noite. E eu, não, vou para academia, porque se eu for para academia não dá para ir no horário das 9, que era o meu culto. Aí fui, falei, tá, mas ainda dá para ir à tarde. Não, mas agora tem outra coisa para fazer. Fui fazendo minhas coisas e deu o horário, e eu pronta, falei, bom, vou para a igreja. E eu cheguei achando que eu ia levar lapada, né? Cheguei achando que ia levar uns tapas de Deus, por que você fez isso, lição de moral. E o que eu recebi foi amor. Foi um amor, foi misericórdia, foi compaixão, foi um abraço de Deus. E o ministro, que nada tinha a ver com a minha vida, não sabia o que estava se passando, na ministração falou, existem lados nossos que vão vir à tona, que a gente não gosta, e a gente precisa ver eles para que Deus possa curar eles. E ele desabei a chorar. Naquele momento foi quando eu entendi que todas as coisas boas que eu tinha feito, que eu achava que eu tinha feito para Deus, não tinham peso de nada. Porque não é pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer. Então, independente de eu ter feito coisas boas ou ruins, ali eu recebi amor que eu nunca tinha recebido antes. Então, ali eu entendi a proporção do que Jesus tinha feito por mim, do poder do que ele tinha feito por mim. E passei a ter um novo relacionamento com ele. Já estava lendo mais a Bíblia, já estava orando mais, mas isso ali se tornou uma coisa pessoal, sabe? De ele para mim e eu para ele. Foi ali. Muito bem. É bacana isso que você trouxe, porque muitas pessoas deixam de ir para a igreja, por exemplo, por achar que não é merecedora, que não é digna, que o pecado é muito absurdo, que é muito grande, e Deus talvez não receba de braços abertos. E pelo contrário, né? Todo mundo falha, todo mundo é pecador, só que quando a gente se rende aos pés de Jesus, Jesus vai tratar. E ele não vai jogar fora as vidas porque errou ou porque pecou e achou, nossa, esse pecado é muito absurdo, eu não vou querer mais como filho ou como filha. Então, bacana, né, esse entendimento. Então, mesmo que a pessoa esteja suja ali, né, no mundo, ela pode procurar Jesus, né, porque tem acesso e é para todos. E, às vezes, num momento desse, quando você se coloca vulnerável, porque, para mim, foi esse o ponto principal. Eu me coloquei num ponto de vulnerabilidade onde eu falei, isso aqui, eu não, na minha cabeça, meio que não tive controle da situação. Eu falei, como que eu posso continuar vivendo com uma coisa dentro de mim que eu não tenho controle? Então, a partir daquele momento de vulnerabilidade, eu permiti que ele trouxesse o controle que eu precisava. Ele trouxesse a forma de viver diferente do que eu podia enxergar ou compreender. Exatamente. Que ele que
tem o poder, né? Que às vezes a pessoa fala assim, não, eu só vou para a igreja quando eu me consertar. Tá, mas como que você vai se consertar sendo que você não tem poder para mudar a sua vida, né? Autotransformação, isso não existe. Eu acredito na transformação genuína quando a gente entrega a vida para Jesus e deixa Jesus trabalhar. Esse tipo de transformação é notável e é nesse que eu acredito. Agora a pessoa falar, vou mudar do dia para a noite, sem entregar a vida para Jesus e deixar Deus trabalhar, né, em todas as áreas da vida, eu não acredito que a pessoa realmente, de fato, ela vai mudar, né? Conseguir essa mudança. E que bom que você teve esse entendimento que Jesus falou com você ali. E você falou, né, do intercâmbio, então foi no momento que você foi e ficou 2 anos nos Estados Unidos ou foi antes disso? Foi. Meu primeiro intercâmbio eu tinha 25 anos, novinha, né? 25 aninhos. E fiquei 2 anos. Eu trabalhava, eu era babá. Então, eu cuidava de 3 crianças. E foi no final desse intercâmbio que eu fiz o curso para começar a dar aula de inglês. Ah, que bacana. Então, também já fale aí como nasceu, né, a escola de inglês no seu coração. Já fala o nome, eu vou deixar ela falar para não falar errado, tá, gente? Como nasceu também isso no seu coração? A Bilingual Now nasceu no meu coração. Na verdade, o que nasceu primeiro foi a paixão por ensinar a língua. Então, eu vim de ciências contábeis, a minha primeira formação. E o propósito do meu intercâmbio era para que eu pudesse me candidatar a vagas que exigiam inglês fluente. Então, eu fui assim, não, vou voltar, vou me candidatar à Natura, vou me candidatar à empresa internacional e vou com inglês fluente. E chegando lá, quando eu comecei a ver que eu ia entrar no 2º ano e o inglês da aula de inglês era muito basiquinho, eu falei assim, eu preciso de alguma coisa mais desafiadora para eu não desperdiçar o 2º ano do meu intercâmbio, né? E aí eu achei um curso para dar aula de inglês. Eu falei, quem vai fazer curso de dar aula de inglês? Brasileiro que não é. Seria a única brasileira na sala. Fui fazer o curso para dar aula de inglês e, no final, precisava de um estágio, de um comprovante de estágio. E eu fui procurar um lugar para dar aula. Era uma comunidade de pessoas refugiadas de outros países. E na minha sala tinha gente da Venezuela, tinha gente da... Não vou falar os países e continentes, mas era... pessoal muçulmano, sabe? E gente chinesa, e tinha brasileiro também. E comecei a dar as aulas e, cara, eu saía daquela aula assim, eu queria gravar podcast para as amigas no WhatsApp, sabe? Falando, meu Deus, isso aqui é muito bom, ver a carinha deles fazendo a lição, ver que eles entenderam. E eu anotava, e eu li o que os outros professores falavam. Vivi uma experiência, assim, transformadora. E aí conheci o meu noivo, a gente estava começando a se relacionar nessa época, que hoje é meu marido, né? E a gente falou, inclusive, Ruben, para qual câmera que eu olho? Essa aqui. Para essa. Ruben, if you're watching us, love you, honey. Os solteiros morrendo de inveja agora. Meu marido é gringo, gente. Tem que falar inglês com ele, desculpem. E ele começou a pesquisar junto comigo e apoiar a ideia para eu dar aulas. Só que a gente queria viajar, então queriam dar aulas online, né? Então eu falei, bom, vamos procurar escolas de inglês online. Hoje, isso aí é fácil de achar, só que em 2017, quase não tinha escola de inglês online. E as que eu encontrava pediam que eu fosse nativa. Falei, bom, inglês fluente, ok, certificado de fluência, ok, agora não consigo mudar minha nacionalidade. Então, fui tentar achar alguma que aceitasse brasileiros, e a única que eu achei era uma escola brasileira, que aceitava brasileiros, mas eles tinham uns requisitos meio estranhos, tipo, eu tinha que trazer os meus próprios alunos, se eu perdesse aluno, eu tinha que pagar multa, tinha que manter um número mínimo de alunos. Aí eu mostrei para ele, falei assim, isso aqui está com cara de ser uma fraude, o que você acha? Aí ele falou, olha, eu acho que se você é capaz de manter um número mínimo de alunos para eles, você é capaz de manter um número mínimo de alunos para você mesma. Então, monte você a sua escola. Aí eu falei, você acha que eu consigo? Ele falou, eu acho que você consegue. Eu falei, então eu vou no que você acha, porque eu não acho que eu consigo. E fui, montei uma lista de 10 amigos meus. Inclusive, se você quer começar o seu negócio, fica a primeira dica aí, olha. 10 amigos que poderiam consumir as minhas aulas, que precisassem do inglês. Botei o nome dos meus amigos e, durante a semana, fui entrar em contato. Quando eu cheguei no 4º amigo, porque assim, eu fui oferecer aula de graça, né? Porque eu, com toda a autoestima de quem tinha acabado de sair da escola, falei, gente, quem sou eu para dar aula de inglês? Não sei nem o que eu estou fazendo. Só conheço o verbo to be. Aí, chamei esses amigos. No 4º amigo, ele quis pagar. Aí eu falei assim, não precisa, é de graça. Ele, não, vou pagar, não, como isso? Vamos lá, vamos. Menina, comecei a dar aula, divulgando nas redes sociais, e a minha agenda começou a encher muito rápido. Eu começava a dar aula às 7 horas da manhã e parava às 11 horas da noite.
E aí eu falei, bom, precisamos expandir isso. E aí convidei umas outras amigas a dar aula comigo, que também tinham feito intercâmbio, e assim a escola começou. Agora, o nome foi... Eu tenho certeza absoluta que foi Deus. Porque eu comecei a pensar num nome, e eu falava, eu quero um nome, mas eu não quero um nome em português. Eu quero um nome em inglês porque é uma escola que tem potencial mundial, então precisam entender o nome em qualquer lugar. E os nomes, o meu cérebro é assim, 220 por hora. Então, vários nomes passando, e eu anotando, e eu pensando. Aí, primeiro vem em português. Bilíngue agora. Bilíngue já. Eu falei, mas bilíngue já é muito fraco. É tipo o quê? Ligue já? O que é isso? Não. Bilingual now. Bilíngue agora. Falei, bilingual now. Vê se está disponível o domínio na internet. Aí ele foi, olhou, estava disponível. A gente já comprou o domínio, já comprou o que precisava comprar. E seguimos e registramos a marca. Então, a marca está registrada, não tente pegar a marca. E é isso. E assim surgiu o nome da escola. O nome surgiu antes dos alunos. Mas, basicamente, resumidamente, é essa a história. Minha agenda encheu, comecei a transferir para os professores e mantendo o treinamento dos professores para que fluísse da mesma forma que eu entregava as aulas. Uau! Olha, eu achei incrível porque você foi fazer um intercâmbio, assim, eu vou fazer um intercâmbio. Só que você voltou de lá, praticamente, né, com um relacionamento e com uma empresa. Olha só, gente, eu preciso ir para os Estados Unidos também. Vai que, né, acontece a mesma coisa. Mas muito bacana o agir de Deus nas áreas da nossa vida, que a gente às vezes vai assim, né, eu vou fazer lá um negócio e a gente pensa que vai ser só aquilo. E no fim a gente sai abençoada, né? Cheio de novidades, assim. E que bom que ele também te ajudou nesse processo, né? Você já teve essa companhia e já teve alguém, ó, pra, né, deixar no gatilho ali, ó. Já que não é por você, que faça por ele, né? Porque ele também te incentivou a isso. Então, muito bacana. Então, já deixa também o Instagram pro pessoal já pesquisar pra procurar, né? Fazer aulas também. Faz o marketing. Fazer o marketing da escola para qual câmera que eu olho agora, gente? Estou perdida. É aqui, ó. Ah, essa aqui ainda. É @bilingual NOW. Bilingual Now. Segue a gente lá. Não olha muito, não, que você vai achar umas presepadas, entendeu? Porque eu tô tímida e nervosa agora, mas quando não tem ninguém olhando, a tia faz umas palhaçadas, entendeu? Então não olha muito, não. Mas clica lá no formulário que o nosso time, o nosso comercial vai entrar em contato com você para te levar à fluência também. Muito bem. A gente vai entrar agora num assunto muito bacana, claro, né? Falando de inglês ainda, porque tratar das nossas emoções também ajuda a gente a desenvolver outra língua, porque tem pessoas que têm muitas dificuldades e não sabem de onde que vem essa trava. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Com certeza, eu brinco, né? Quando a gente tem uma aula de diagnóstico na escola, que é um momento onde a pessoa chega, a gente não sabe onde ela está no inglês, às vezes ela também não sabe dizer onde ela está, e fazemos essa conversa ali para entender melhor o nível, conhecer a história. E quando as pessoas falam, nunca estudei inglês antes, só inglês da escola, eu falo, obrigada, Jesus. Essa veio sem traumas. Porque muitas vezes as pessoas chegam com histórico e tem trauma de professor que expôs o aluno, ou colegas de classe que acabaram causando algum tipo de constrangimento. E quando a pessoa vem para a escola já com essas experiências negativas, a gente tem um trabalho além do ensinar o inglês, que é ajudar a pessoa a ter a mentalidade no lugar certo. Então, tem o princípio bíblico de renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que eu aplico para tudo na minha vida e para o aprendizado de inglês, principalmente. Porque se a pessoa é muito tímida, a barreira que ela vai ter que superar antes de começar a aprender o inglês é a barreira da timidez. Porque uma pessoa tímida não gosta de falar da vida pessoal. Como que você vai conversar com um professor em aula? Falando da sua vida pessoal. Então, são duas barreiras ali sendo superadas ao mesmo tempo. A barreira do perfeccionismo. Então, tem muita gente que a barreira... Não, para eu fazer alguma coisa tem que estar perfeito. Vai se frustrar no processo de aprendizado de inglês, porque ou você se contenta com o erro e dá o próximo passo mesmo errando, ou você não vai falar. Porque não tem como falar sem errar. Não tem como. As crianças falam errando, o adulto, mesmo depois de adulto, quando está aprendendo coisas novas, fala errado. Então, se a gente não passa pelo processo do estar confortável cometendo erros para poder evoluir, o aprendizado não vai fluir. Então, pessoas que têm mania de perfeccionismo vão sofrer, vão precisar estar ok com os erros antes de começar a se expor. E pessoas que... Eu tinha um primeiro, que era a primeira coisa que eu ia falar, mas fugiu. Mas, basicamente, isso, de você não se sentir confortável cometendo erros em inglês.
Porque uma vez que você passa, você supera isso, você flui, você vai e você entende que mesmo com erro... Porque, olha só, imagina, a gente está aqui conversando e eu estou tão atenta à minha comunicação que eu sei que eu usei um tempo verbal no passado e era para eu ter usado no presente. Enquanto o meu cérebro está aqui, nossa, você errou, que feio. Você já me deu outra pergunta e eu já tenho que formular outra resposta. Então, as pessoas lidam com isso. A frustração era o outro que eu ia falar. As pessoas lidarem com isso durante a aula, você acha mesmo que o seu cérebro, na semana seguinte, vai querer se conectar com a professora de novo para passar por isso de novo? Não. Então, o brasileiro, ele começa a fazer aula de inglês, mas ele para, porque ele não está com o emocional preparado para lidar com as frustrações. Porque vai ter frustração o tempo todo. É porque você quer falar e não consegue falar, é porque você não ouve e você precisa responder. Então, é necessário, sim, que a gente trate as emoções em paralelo com o aprendizado do inglês. Hoje mesmo, uma professora mandou mensagem e falou assim, olha, fulana de tal hoje não teve aula porque está achando que vai ser mandada embora, está com problema em casa, inclusive está querendo cancelar o curso, manda uma mensagem para ela para ver o que está acontecendo. Foi sessão terapia. Vou colocar lá no relatório, tá? Falei, ok. Não teve conteúdo de aula. Então, a gente tem que estar pronto, a gente, como escola, tem que estar pronto para abraçar os sentimentos do aluno e ajudar o aluno a dar os próximos passos. E quem vem também tem que estar pronto a passar por frustração, a diminuir a barreira do perfeccionismo e continuar dando os passos mesmo com erro mesmo. Bacana. Eu confesso que eu sou uma dessas pessoas que já tentei até, né, conversamos, e eu já tentei fazer inglês em escola particular, aquele também, né, que a plataforma que já ficam, né, as aulas prontas, e eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Eu não sei qual é a trava que eu tenho, mas você vai descobrir para mim, porque a gente tá aí no processo, ela vai ser minha teacher, tá em breve. E aí... Que honra. Que bacana. E aí eu queria saber também sobre isso, né? Como identificar também? Porque eu acho que, como você falou, a pessoa tem que vir pronta, mas às vezes ela não consegue identificar o que é. Às vezes pode ser a timidez, né? Porque acaba trocando ideia sobre a vida pessoal e tal. A professora quer conhecer, né, também o aluno, mas pode ter outras coisas também, e às vezes a pessoa nem sabe. Que nem, por exemplo, eu sou um pouco tímida, mas eu acho que não seria o meu caso. Só que eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Até comentei também que eu também não gostava de matemática, porque todo ano eu ficava de recuperação de matemática, eu não sabia fazer, então eu só estudava na minha recuperação. Então eu aprendia para passar de ano. E aí eu comecei a gostar só a época que eu estudava para passar. Então eu acredito também que seja um pouco isso. Quando a gente não sabe, a gente não consegue aprender, a gente não vai gostar, porque a gente não consegue dar continuidade naquilo. Mas com o tempo a gente vai absorvendo o conhecimento, a gente passa a gostar também. Então, acho que tem um pouco disso também. E as pessoas, muitas vezes, não sabem também qual é essa trava, né? A gente vai descobrir se você tem alguma trava com o tempo. É o professor ali no dia a dia, no tete a tete, vai começar a identificar se tem porque, assim, olha só, a pessoa que acha que inglês não é para ela, por exemplo, vira e mexe, quando ela tiver que falar e ela cometer algum erro, ela não conseguir reproduzir alguma coisa que ela precisa reproduzir, é essa fala que vai vir. Ela vai falar, mas inglês não é para mim. Porque inglês é muito difícil. Mas eu nunca acerto isso. Renove a sua mente. Se você repete isso para você todos os dias, ou todo erro que você comete, é isso que você vai colher. Mas nem sempre é. Você precisa entender que o inglês ele é uma ferramenta de comunicação. Então, se você olha para ele como um produto final, como uma prova de matemática que você precisa tirar 10, você sempre vai estudar com o peso da responsabilidade de performar. E não é isso. O inglês é uma ferramenta para que você se comunique com outras pessoas. Quando você coloca isso como seu propósito, o aprender o inglês ele vai funcionar para essa finalidade. Então, ele não é um fim, ele é um meio. A gente precisa olhar para o aprendizado como um meio. O que você quer atingir com esses exercícios? O que você quer atingir quando você aprender o Simple Past? O que você quer atingir quando você tiver o vocabulário suficiente? É me comunicar de forma efetiva. Então, é nisso que eu vou focar, é no tipo de comunicação que eu faço, a forma que eu me relaciono com as pessoas, para que o inglês seja só uma ferramenta que eu uso nesse processo. Que bacana. E também tem pessoas que fazem algo específico também, né? Eu quero fazer isso só para, sei lá, eu preciso falar inglês em uma reunião. Então, tem coisas também que vocês trabalham com coisas específicas, né? Vocês montam conforme... Vocês personalizam também, né, esse estudo.
Exatamente. Não existe a metodologia secreta. Eu não tenho a receita do bolo que vai levar você do zero à fluência em 3 meses. Não tenho. Mas a gente adapta as metodologias ao aprendizado, ao estilo de aprendizado de cada aluno. Então, talvez possa ter sido a sua experiência também. Aula em grupo, com uma metodologia fechada, e tem que seguir aquele livro nos próximos 6 meses. Nem todo mundo vai seguir no mesmo ritmo. Quem for mais tímido, quem tiver barra alta de perfeição, não vai querer fazer exercício na frente dos outros. E as pessoas se prejudicam por causa disso. Na nossa escola, a gente adapta as metodologias, porque as aulas são individuais. Então, vamos testando metodologias com você até uma que se encaixe e que você flua. E se no meio do caminho a gente perceber que precisa fazer algum tipo de adaptação, a gente para, respira, faz uma reunião de feedback com você, analisa o que deu de errado e adapta a nossa metodologia para o seu fluxo de aprendizado fluir como deveria. Muito bem, então é tudo personalizado, gente. Eu não tô falando nem inglês e tô errando aqui, ó. E aqui eu queria também falar sobre, assim, tem pessoas que têm chamado para as nações, né? Chamado de Deus para as nações. E isso é algo específico também. Porque aí você vai pregar em inglês, você pode interpretar também, né? Tem as legendas e tal. Eu queria que você falasse sobre isso, a importância também para o reino de Deus das pessoas falarem uma outra língua, até para expandir o reino de Deus lá fora. Com certeza. Eu vivi uma experiência dessa, né? No meu intercâmbio de 2 anos. Eu me envolvi tanto com a igreja que eu me candidatei a voluntária para um dos trabalhos, e o que eu escolhi era para ser líder de adolescentes. E eu tinha sempre uma co-líder comigo, não fazia a liderança sozinha, mas eram de 15 a 17 meninas na nossa sala, e a gente ficou juntas por 2 anos. E, assim, no primeiro ano foi catastrófico, porque elas não entendiam direito o que eu falava, e eu não entendia direito o que elas falavam, mas eu queria ajudar, e elas queriam falar, mas não fluía a comunicação. Talvez, se eu tivesse viajado com este propósito, eu teria ficado bem frustrada. É que o propósito da minha viagem foi e o Senhor mudou no caminho. Mas, se eu tivesse ido com essa intenção, não teria sido bem sucedido. Então, o tempo de preparação é muito importante. Se você tem um chamado para as nações, ou se você sabe que o seu coração queima por um lugar onde a língua, por exemplo, é o inglês, ou qualquer que seja, que não seja o português, não negligencie o tempo de preparação. A minha líder espiritual, Michela, se você está assistindo também, eu vou aproveitar, estou me sentindo na Xuxa. Fica à vontade. Michela, um beijo, meu amor, obrigada por tantos ensinamentos. Ela é minha líder, ela é a esposa do pastor da igreja onde eu congrego, né, Verbo Osasco, e não lembro se isso foi em uma ministração ou se foi em um momento de aconselhamento dela. Ela falou, o tempo final, né, o próximo passo, a nova estação vai chegar. O Senhor vai trazer a nova estação. Mas como você vai chegar lá depende de você. Se você usar o tempo de preparação para se preparar, você vai estar pronto. Se você não usar o tempo de preparação para se preparar, você vai chegar lá manco. Você vai chegar lá com muleta. E você não vai cumprir tudo o que você precisaria cumprir na nova estação. E desde quando ela falou sobre isso, aquilo ardeu no meu coração e eu peguei para mim, é a minha verdade. Então, tudo que fazemos no tempo de preparação vai contar para o reino. Então, talvez eu poderia ter tocado vidas de formas diferentes se eu tivesse me dedicado ao estudo de inglês antes do intercâmbio como eu deveria. Porque eu pulei de escola em escola até ir para lá. Então, cheguei lá manca. Mas que esse não seja você, né? Que legal, e é importante a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que têm essa promessa, né, de fato. Só que pensa assim, Deus prometeu, então vai acontecer. Só que a pessoa está aqui, ó, na poltrona, sabe? Esperando que Deus faça mover sem ele também dar um passo. Então, quer dizer, se você tem um chamado, você é missionário, você vai falar para as nações, o mínimo que você tem que fazer é o quê? É uma aula de inglês, né? No mínimo, porque existem processos que Deus pode acelerar. Uma passagem, você pode ganhar de bênção, alguém pode te abençoar com uma passagem, alguém pode pagar o teu passaporte, alguém pode dar uma cartinha e acelerar o processo para você tirar o seu visto. Mas o inglês não tem chip ainda, não. E não vai aprender por osmose. Então, se exige uma segunda língua, ou inglês, ou espanhol, ou qualquer que seja, e é parte do processo para você viver o que o Senhor tem para você no futuro, não tem como esperar chegar 2 dias ou 2 meses antes da viagem, não. Vai chegar lá manco se isso acontecer. Não, que às vezes a pessoa está lá esperando e também não tem nem data da viagem nem nada, mas também não tem passaporte, que nem eu não tenho passaporte, mas eu quero um americano, por exemplo.
quero pregar em inglês. Mas e aí, o que eu tô fazendo? Nada. Por quê? Porque eu tô esperando ver se Deus faz mover, porque assim, eu não consegui fazer inglês ainda. Mas eu sei que, né, se é o meu desejo ir pra fora, eu tenho que dar um passo, certo, teacher? Tem que orar em inglês, irmã. Nossa, deve ser lindo, gente. Nossa, você já pensou orar em inglês ali nas ruas dos Estados Unidos? Você teve essa experiência, assim? Chegou a fazer? Na rua, não, mas com as meninas, sim. É aquilo, né? O primeiro ano foi catastrófico, mas eu orava em casa, em inglês, em português. E no segundo ano, eu conseguia orar por elas ali onde a gente estava, impondo as mãos, fazendo oração em voz alta, intercedendo. Nas ruas, não, mas dentro da igreja, sim. Mas já foi uma experiência incrível, né? Mas já pensou fazer a obra ainda com seu varão em inglês? Gente, pai, tua filha tá pronta. Em nome de Jesus. Não tá não, pai. Dá mais uns 2 anos para ela aprender inglês. Falta aprender a falar inglês. E você falou, né, também dessa experiência com adolescentes. Eu queria que você falasse um pouco mais do que você recebeu de Deus também, servindo, né, a igreja e também os adolescentes, que não sei, mas parece que não é tão fácil lidar com jovens. Eu acho que talvez um pouco mais complexo. Eu achava incrível o que a igreja fazia lá, né? Porque eles tinham... Era um encontro separado. Então, não era escola dominical de domingo no horário do culto. Era quarta-feira à noite, o dia do encontro. Eles abriam os portões da igreja às 6 horas. E aí era das 6 às 7, mais um gathering ali, né? Dos jovenzinhos brincando e ouvindo música. E tocava Justin Bieber na igreja. Músicas apropriadas. Nunca ouvi palavrão nem nada do tipo. Mas era uma coisa voltada, porque eles sempre incentivavam eles a trazer gente de fora, né? Amigos da escola e tal. Então, era normal você estar ali e ver a galera curtindo, como se ali não parecia uma igreja. Até a segunda parte. Às 7 horas começava o culto. Então, tinham 2 músicas, 2 ministrações em música, e depois o pastor dos jovens fazia a ministração para os jovens, todo mundo junto, e no segundo momento dividiam em grupos, né? Então, os meninos iam para os líderes masculinos e as meninas iam para as líderes femininas. E ali, então, antes, né, no final de semana antes, a gente recebia a pauta do que ia ser ministrado e perguntas de discipulado mesmo, para a gente conseguir discernir aquilo com as meninas, ver se tinha alguma dúvida do assunto, ver o que elas queriam, o que elas tinham dúvida, se elas, o que elas tinham no coração delas com aquele assunto. E acho que o que eu mais recebi é que eu falava muito isso para Deus. Eu falava, Senhor, como eu queria ter tido o privilégio de ter tido isso na minha época, né? Porque não tive uma experiência muito agradável em alguns momentos na igreja e eu gostaria de ter tido o que elas estavam tendo ali. Então, eu via o Senhor me esticando em questão de estudar a Bíblia, porque eu não tinha o hábito de estudar a Bíblia. Então, como que eu ia chegar lá na frente de 15 meninas, numa língua que não era minha, para falar de um assunto que eu não dominava? Então, me esticou bastante nisso, mergulhei mais na palavra, e eu acho que começou a me trazer a sensação de você não precisa estar pronto para fazer. Deixa que eu te preparo no caminho. Porque muitas vezes eu estava intercedendo por elas por coisas que eu não tinha vivido. Teve uma menina, por exemplo, que ela via coisas no quarto dela. E minha oração até então era, Senhor, eu não quero ver nada nunca nessa vida. E eu olhava para Deus e falava assim, agora como é que eu vou interceder por uma garota que está vivendo coisas que eu peço para não viver? Então, eu tive que quebrar muitas coisas internas minhas para poder servir a elas, para poder ajudar elas a chegar onde elas precisavam chegar e superar o que elas precisassem superar. Nossa, que incrível. E você chegou em algum momento, né, de pensar assim, Deus, eu acho que não sei se eu vou dar conta, porque é assim que Deus faz, né? Coloca a gente no fogo mesmo para você ser esticada, né? E você recebeu aquilo de Deus, só que você teve algum momento que você se sentiu insegura, assim, por exemplo? Aí eu não vou fazer, não vou falar. Até hoje. Acho que isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de sentir. A gente só passa por cima dela. Mas o tempo todo eu duvidava, o tempo todo. E assim, né? Acho que o que mais me pesava a não desistir era se eu não for quem vai. Porque eu já tinha assumido o compromisso. E lá, na nossa igreja aqui, na Verbo Osasco, eles revezam, né, a salinha. Então, professor, você fica essa semana, na outra semana tem outro. Lá, não. As minhas alunas eram minhas alunas o ano todo. Então, se eu desistisse, eles iam ter que colocar outra pessoa no meu lugar. Então, ia ter que fazer treinamento, ia ter que recrutar outra pessoa. Para eu sair, eu tive que avisar com antecedência para eles me substituírem.
Então, eu entendia que era o tempo, a estação e as pessoas. Então, eu levei com responsabilidade a carga espiritual que eu estava carregando pelas meninas. Ah, sim, isso que eu ia falar. Era uma responsabilidade que Deus te confiou, que Deus falou, ó, você vai fazer isso. Esses dias eu orei para 100 mulheres em um evento que eu nunca tinha apresentado no evento. Eu apresento o programa, né? E aí Deus esticou e graças a Deus deu tudo certo. Mas a gente fica com aquilo, né? Nossa, mas eu nunca fiz isso. E agora? Como será que vai ser? Será que... E a gente entende que é o Espírito Santo também que capacita e conduz, né? Claro, a gente tem que ter uma preparação, a gente tem que estudar, a gente tem que se dedicar também. Só que a gente sabe que tem esse mover também do Espírito. Então, é muito bacana a gente ir, mesmo com medo, com insegurança, que a gente sabe que Deus já tem algo preparado ali que vai fazer acontecer e dar certo. Que bacana. E eu também queria falar, que você comentou agora, que você não teve uma experiência boa na infância, né? Que você queria ter recebido, que você acabou entregando para as crianças lá. Teve algum momento assim que você pensou em desistir da igreja ou de conhecer Jesus pela frustração que você passou? Primeiro que eu não sabia que eu não tinha conhecido Jesus, né? Eu achava que o que eu tinha era tudo que tinha. Não sabia que existia um nível mais profundo, não sabia de... Eu achava que as minhas orações estavam ok. E a primeira vez que eu li um livro, né, do ministro Andrew Wommack, que fala o jeito errado de orar, alguma coisa assim. E eu ficava, que abusado, quem ele pensa que ele é para falar que existe oração errada, porque não existe. E existem orações erradas que às vezes até anulam o que Deus quer fazer na sua vida, né? Então, em primeiro lugar, eu não achava que eu não tinha tido. Achava que o que eu tinha era o que tinha disponível. Mas sim, várias vezes. Mas, que nem eu falei, eu não... Na verdade, olha só como é complexo isso. Eu acho que eu não pensava em desistir porque eu nunca estive. Eu nunca tive algo profundo o suficiente para falar assim, vou largar isso aqui porque é muito pesado. Eu vivia com o pezinho no mundo e o arrependimento na igreja. Então, isso era o que eu tinha de conhecimento. Então, depois que eu conheci Jesus, não tive dúvida, não tive medo, mas às vezes fica, será se a gente fosse perseguido eu ia estar toda firme, assim, que sou crente de ar-condicionado, gente. Será que se a perseguição bater na porta eu vou sair negando Jesus, correndo, me escondendo? Então, não sei, até hoje estou firme e forte. Que nem Pedro negou 3 vezes. Tipo isso, né? Que bacana, porque às vezes a gente tem isso, né? Às vezes muitas pessoas sofrem algo na igreja, porque às vezes a gente acha que a igreja é o lugar perfeito, mas não é, porque é composta por seres humanos. Então, às vezes acontece alguma coisa e isso frustra, ainda mais quando é uma criança. Então, às vezes aquela pessoa ela não quer mais voltar ali naquele ambiente e acaba deixando de conhecer Jesus por conta de pessoas que têm um ministério, mas não souberam administrar aquilo. Porque é difícil lidar com vidas, né? Eu imagino também você conduzir um ministério. São muitas pessoas, têm os seus perrengues também. Então, tem que ter um conhecimento muito espiritual também, firmado ali em Deus, para poder lidar com essas pessoas. Que às vezes acontece alguma coisa na igreja, mas os próprios ministros ali nem sabem o que aconteceu, né? Que não é passado isso para eles. Na verdade, o que eu vivi, acho que foi isso. Acho que eu não tive a vontade de desistir, mas eu perdi a admiração. Então, é fácil você falar até você viver alguma coisa. Então, tá bonito aqui, tá lindo o que vocês estão fazendo na frente de todo mundo, mas é uma encenação, infelizmente. Então, fechou as portas, ninguém sabe quem é quem. Então, ali eu acho que eu meio que não... Eu só não queria mais me envolver, entende? Mas desistir, não. Já pensei em procurar outras igrejas, mas desistir, não. É isso que as pessoas não, a gente faz, né? Ah, essa igreja aqui não deu certo, eu vou para outra. E aí vai pulando ali até achar, mas às vezes, o problema às vezes nem é tanto a igreja, né? Às vezes também a pessoa talvez não está curada de algo e acaba colocando, né, a culpa ali no ambiente, na igreja. Mas é algo para se pensar, né, para refletir. Eu queria que você também aproveitasse e falasse, voltando um pouquinho para o inglês aqui agora, gente, porque a gente vai e volta aqui, que é uma beleza. Mas eu queria que você falasse sobre, por exemplo, compartilhassem algumas estratégias para fluir mais assim no aprendizado, sabe? O que você pode deixar de dica também para o pessoal? A primeira é renovar a sua mente. Foca na Bíblia, porque os princípios bíblicos se aplicam para todas as áreas da nossa vida. Então, se você acha que você tem algum tipo de limitação,
Para de repetir isso para você mesma. Nós somos capazes. Deixa que Deus defina quem você é e o que você é capaz. E não as suas experiências passadas. E não o que você ouve os outros dizerem. Ah, inglês é difícil? Para quem? Para você, não. Renove a sua mente. Segundo, encontre pessoas. Acho que é importante a gente ter rede de apoio, né? Então, encontre pessoas que estão buscando mesmo um propósito. Pessoas que estão buscando a fluência. Crie um grupinho no WhatsApp. Não vai colocar o amiguinho que se acha melhor que todo mundo. Não vai botar o amiguinho que gosta de humilhar as pessoas, porque vai virar um ambiente de pressão para você e não de prazer. Então, encontre amigos, bota lá um grupo no WhatsApp, pesquisa a música que vocês gostam em inglês, cria objetivo de estudar vocabulário novo, 3, 4 palavras por semana, cria frases um para o outro, grava áudio, se ajudem. Rede de apoio é muito importante. E, por último, não é porque eu tenho uma escola de inglês, tá? É porque eu tenho experiência com o aprendizado de uma segunda língua. Encontre uma boa escola. E uma boa escola que olhe para você como um todo. Não é só ir lá, fazer a matrícula, jogar o livro na sua mesa e falar daqui 2 anos você pega seu certificado. Encontre uma escola que se importa com você, porque você não vai só aprender inglês. Você vai ter que superar barreiras pessoais, você vai ter que superar desafios pessoais que, se a escola não está preparada para lidar, você é só mais uma mensalidade. E cá entre nós, né? Quantas pessoas começam os estudos e não terminam? Então, você quer olhar, você acha que você vai ser o diferente? Ok, eu não sou. Eu sou uma brasileira regular. Então, se eu quiser aprender francês, se eu quiser aprender espanhol e eu for para fazer aula em grupo, se eu não tiver a disciplina, se eu não tiver a motivação, se eu não tiver dentro de mim esse desejo, essa garra, eu vou fazer aula em grupo e eu vou demorar, ou talvez vou desistir no meio do caminho. Mas uma aula individual, numa escola que se preocupa com todos os aspectos do aprendizado, a gente não vai deixar você ficar para trás. A gente vai com você mesmo, que demore um pouquinho mais para você chegar lá. Escolha da Vânia, né? A indicação Escola da Vânia ali. Como que é o nome? Bilingual Now. Bilingual Now. Falei certo? Falou, meu bem. Que é esse, hein? Já tô ficando craque, eu tô achando, hein? Passou na primeira prova. Eu vou chegar lá, gente, porque realmente é uma coisa que eu quero, sabe? Por mais que eu tenha, às vezes, preguiça de aprender e tal, mas é uma coisa que eu sei que seria bacana, né? Aprender e tal, e levar também nas nações, né? Como eu falei. Seria bacana também expandir isso para o reino. E eu queria saber também se você já teve algum aluno que foi mais específico, por exemplo, um missionário, algo assim, que procurou, né, a sua escola ou você para fazer algo, para fazer missões fora. A gente tem uma aluna missionária na escola. Cássia, se você estiver assistindo, um beijo. Tô mandando um beijo para Osasco inteiro. A Cássia, ela tem um chamado para missões, o coração dela arde pela Europa, e ela tá fazendo aulas com a gente. Ela tá entrando no nível intermediário agora, mas assim, não tem nada... Ai, vamos lá, vou parte técnica. Não tem como você entrar num ponto específico, num tema específico, para estudar para propósitos específicos sem o feijão com arroz. Então, tem que aprender o verbo to be, tem que aprender o presente, tem que aprender o passado. O que acontece quando você está numa aula individual? Se eu sei que o seu propósito é missões, você trabalha entrevistando pessoas, todos os cenários que eu tiver de conversação com você, eu vou fazer voltado para isso. Vou falar da sua rotina, vou falar das suas experiências, vou pedir testemunho. Então, quando eu falar para você que você tem que fazer um texto de uma experiência que você viveu no passado, vou falar assim, olha, essa semana você vai escrever para mim como foi seu encontro com Jesus, em inglês. Nossa, entende? Que lindo. Não, pode continuar, gente, aqui. Essa é a diferença, então. Mas o material que você vai usar é o General English, é o inglês para quem precisa sair do básico. Uma vez que você chegou no nível de conversação, aí é outra história. Aí eu posso trazer uma ministração para pegar sua opinião, aí eu posso trazer uma música para a gente analisar a letra e você me expressar o que você sente com isso. Ou você pode trazer algo que tocou sua vida no passado. Mas como que você vai conseguir formular todos esses pensamentos se você não tem estrutura gramatical básica para se comunicar na língua? Não tem como aprender inglês sem gramática, porque a gente usa o português para falar o português. A gente usa a gramática no português para falar o português. Então, não tem como entrar em propósitos específicos dentro da língua se a gente não fizer o arroz com feijão primeiro. Então, tem que passar pelo General English, tem que aprender o básico, tem que se comunicar de forma efetiva no básico para a gente poder especializar depois. Que é a base, né? Não tem como pular isso. Porque eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não quero mais falar desse verbo to be, não sei o que e tal, aprender tudo de novo. Tanto é que na internet, você vai pesquisar lá, tem vários métodos revolucionários. Eu não sei
quais que eles usam, porque parece que é uma coisa assim tão diferente do normal, que eu até queria ver com você, gente, para você desmascarar aí esse povo. Traz aqui, produção, aquela caixa que tem o método secreto. Isso é mistura. O povo mistura método diferente, pega um método que já existe e coloca outro nome. Isso é marketing de charlatão. Então, sou totalmente contra. Teve uma época que eu estava toda ativista no Instagram da escola, combatendo, tirava print de vários e explicava para o pessoal. Larguei essa bandeira, não carrego mais ela. Mas é tudo mentira. Não vai aprender inglês em 30 dias, não vai aprender em 4 meses. Ah, qual que é o tempo médio? 2 anos. Para uma pessoa regular, que é comprometida, que é consistente nos estudos, que faz o que tem que ser feito fora da sala de aula, em 2 anos você está se comunicando. Ali, a partir dos 2 anos, a gente pode começar a especificar os desejos que você tem mais personalizados, né? Então, business English, ou inglês para nações, ou inglês para dar aula para criança. A gente tem uma aluna nossa que começou do zero. Em 2 anos, ela era professora. E eu pegava no pé dela com isso. Falava, você tem que ser professora de escola internacional, meu bem. Não tem que ficar dando aula para criança de 0 a 5 anos só em português. Você pode. Em 2 anos, ela conseguiu a fluência dela e começou a dar aula numa escola bilíngue. E hoje ela é a titular e ela só dá aula em inglês. E ela atende os pais em inglês e ela participa de treinamento em inglês. E largou a escola, porque agora ela é independente, né? E aí eu só falei assim, agora recomenda a gente para outras pessoas. Você chegou no seu objetivo, me ajuda a chegar no meu. Nossa, que bacana. Então, tá vendo, gente? Ó, no mínimo 2 anos, né? Não existe uma fórmula mágica. Que às vezes a pessoa quer fazer, tipo, miojo, sabe? 3 minutinhos ali, já, pô, acordou, já tá na América, já tá falando, já tá fazendo um monte de coisa. E não é bem assim. Então, é bacana a gente até trazer isso, porque na internet a gente encontra de tudo, né? Não só cursos, mas todo mundo hoje é influencer, todo mundo sabe fazer as coisas. E às vezes a gente acaba caindo no golpe, né? Então, tem alguém, ó, minha prima que tá aqui assistindo, ela cai em golpe sempre, gente. Porque ela acredita em tudo que tá na internet. Isso é muito ruim também, porque às vezes a gente tem só, por exemplo, aquele valor para investir nos nossos estudos e a gente investe errado. E aí perde aquele dinheiro, não aprende, por conta de pessoas que também estão agindo de má fé. Exatamente. E eu sempre pergunto para as pessoas que têm essa pressa, é pressa para quê? Porque, assim, uma vez que você chegou lá, é para o resto da sua vida. Se você continuar consumindo conteúdo em inglês, se você manter as pontes que você construiu para chegar lá, é para o resto da sua vida que você vai falar inglês. Você não vai parar de falar amanhã, você vai dormir falando, meu Deus, esqueci tudo. Para que a pressa? Curte o processo, vai com leveza, até porque se você não tem mais nenhuma referência no seu dia a dia, talvez essa seja um dos motivos, Vanessa, de você não achar que o inglês está fluindo, porque você não usa inglês para mais nada, né? Exatamente. Não usava. Vou Não começar usava. a trazer uns convidados aqui para você Isso. entrevistar em inglês. Mas sabe o que eu acho que falta? Eu acho que falta um varão americano. E você já Ela disse voltou que no tem. varão. Ó, gente, ela tem os contatos aqui. Então, se você também estiver à procura, fale com a Vânia, mas só depois que, né, ela conseguir aí esse varão pra mim, né? Aí tem que. Bilingual Tinder. Existe isso, gente? Vou criar. Oportunidade de boa. negócio. Que legal, mas eu acho que falta, porque assim, por exemplo, eu acho que te ajudou muito também, né? Ser casada com um americano, ou não? No inglês? É. Mulher, se eu não tivesse pronta quando eu conheci ele, não ia rolar, não. Ah, é verdade, né? Como ia? Vamos falar a do relacionamento paquera. agora? A Vamos, gente se vamos. conheceu. Olha só, olha como Deus trabalha. Era um grupo da igreja de estudos para negócios. E eu me inscrevi. Não sei por que cargas d'água. Eu olhei o grupo, era Messenger. Eu olhei o grupo e na minha cabeça era só casal. E eu fiquei assim, mas eu acho que eu me inscrevi no grupo errado. Porque tem o mesmo número de homem para o mesmo número de mulheres e só tem eu sobrando. Falei, não vou nesse encontro, não. Só que eu continuei no grupo mesmo sem ir. Passou alguns encontros. Uma pessoa chamada Keith, que eu achei que era mulher, falou que estava passando por uma situação muito difícil, não sei o quê, apertado financeiro, quebrou o carro, ia custar não sei quanto, não tinha dinheiros. Aí eu mandei para a líder do grupo, falei assim, olha, meu dízimo era $20, meu dízimo na época. Falei, meu dízimo é $20 e é o que eu tenho para ajudar. O resto não tem como. Mas quero, em vez de dar na igreja, eu vou dar pro cara aí, né, do grupo. Vamos lá. Aí ela, não, vem aqui pessoalmente, você vai participar do grupo, depois você entrega direto para ele. Eu falei, meu Deus, que vergonha. O cara pedindo $900, eu oferecendo 20, mas amém. Fui.
E o meu digníssimo esposo estava lá no grupo. E eu olhei e falei, moço, você é bonito, né? Forte, inteligente. O papo fluiu, a gente ali trocou algumas ideias do livro e tal. Comecei a ir no grupo de forma permanente, abençoei o cara. Não sei se ele ficou feliz ou bravo, porque era só $20, mas foi. E depois de um tempo indo no grupo, chegou meu aniversário. E eu fiz uma festa na piscina, uma pool party, assim, né? Porque lá, meu aniversário é em junho, lá é calor, aqui é frio. Quando eu teria uma oportunidade? Nunca mais. Falei, então é esse ano que eu vou ter minha festa na piscina. Fui, chamei todo mundo do grupo. E ele foi. E na hora de ir embora, ele veio falar, feliz aniversário e tal. Ele falou assim, então você é do Brasil? Eu falei, yes, I am. Olha o verbo to be aí, ó. Yes, I am. E ele falou, sempre tive vontade de conhecer o Brasil. Eu falei, então vamos conhecer o Brasil. Brincando. Eu falei, não, vamos fazer assim, vamos marcar um café, vou te mostrar os pontos principais que você deveria visitar. Quantos dias você quer ficar? Uma semana. Onde você quer ir? Eu quero ir na Floresta Amazônica, eu quero ir no Nordeste, eu quero ir no Rio de Janeiro. Meu filho, você não entendeu o tamanho do Brasil, né? Marcamos um café para eu falar sobre o Brasil para ele escolher os destinos que ele queria ir. E esse café durou 8 horas. A gente chegou no Starbucks, 6 da tarde, saímos de madrugada, o Starbucks fechado. E desde então não paramos de nos falar. Agora, você acha que eu ia conseguir ficar 8 horas enrolando gringo só no The Book is on the Table? Nossa. O inglês estava pronto para o varão, meu bem. Muito bem, tá vendo? A gente tem que se preparar, porque Deus às vezes faz um mover assim, do nada. E aí a gente tem que estar pronta. Nossa, mas que bacana, que história de amor linda. Então já na primeira vez assim que você viu, você falou, nossa, já bateu o interesse, então. Bateu, porque ele é bem malhadinho, assim. Ele não faz bem... muita propaganda, não, gente. Mas ele é casado, gente. Nem se empolguem. Deus é comigo e com ele, não vem, não. Amém, amém. Não, mas que bacana isso. Então, depois desse café, aí vocês já saíram de lá já pensando no próximo encontro. Eu sim. Ele também. Não, a gente mandou mensagem, trocou emoji. Depois ele foi... Menina, sabe o que ele fez? Ele imprimiu... Devia ter trazido, né? Se eu soubesse que a gente ia falar disso. Tudo em inglês. Ele imprimiu as nossas conversas no Messenger. Ruben, I'm talking about you, honey. Ele imprimiu as nossas conversas num livro, assim, encadernou e tal. E aí eu vi que eu mandei bastante emoji e tal, brasileira, né? Aí eu falei assim, nossa, né? Que emocionada. Aí ele falou... realmente, foi isso que eu vi que você estava me dando brecha. Porque você botou um coração lá, você curtiu a mensagem com um coração. Falei, mas não tinha joinha na época. Era o coração que tinha, cara. E a gente foi conversando. Nem sei qual foi a pergunta mesmo. Me distraí no amor. Não, que depois vocês saíram de lá já pensando no próximo encontro. Mas ele se ligou também, né? Porque ele falou, pô, coração, e no fim era mesmo, você estava interessada. Gente, a diferença cultural também pesa, né? Porque ele é negro. E ele falou assim, antes de eu investir em você, eu precisava saber se você era aberta para ter relacionamentos com negros. Falei, que história é essa? Porque Brasil, todo mundo é todo mundo. Ele, não, lá tem esse negócio de saber se a pessoa gosta de negros ou não. Aí ele falou, quando eu vi que você deu abertura, aí sim. Mas demorou ainda, a gente saiu, depois eu fui viajar, ele foi viajar, depois que a gente saiu, começou a se encontrar para depois começar a namorar. Aí depois noivou rapidinho, depois demorou mais 1 ano, a gente casou. Que legal. Quanto tempo, assim, que vocês estão juntos? Vai fazer 7 anos de casado, então mais ou menos 8 anos. Nossa, bastante tempo já, então, hein? E tem uma filha linda. Fernanda. Manda um beijo pra filha também, que pra filha você não tá mandou dormindo, ainda. mas aí fica gravado, né? Fica, ela já vai... Fefe, mamãe ama você. Beijo. Que legal, muito bem, tá vendo, gente? Deus, quando quer presentear, ele presenteia e faz a obra completa, né? Já casou, já tem filho, olha que maravilha. E eu falava, casar? Eu amo a mim, tá ótimo. Você não tinha esse pensamento? Não tinha sonho, nada. Não tinha. Não bolei, não foi, meu Deus, o casamento dos sonhos de quem? Não tinha. Mas o Senhor transforma os desejos do nosso coração. Transforma mesmo, gente. Ó eu aqui querendo um varão pra casar. Vamos arrumar, Vanessa? Vamos, gente. Eu tô falando muito nisso, né? Daqui a pouco o povo vai pensar que eu tô fazendo o programa só pra arranjar varão. Gente, não é, tá? Eu só tô aqui... Vai que funciona. Tô aproveitando aqui porque ela tá contando sobre a história dela e realmente muito bacana, assim, né? Toca, assim, o nosso coração e faz a gente ter esperança que a gente também vai conseguir em nome de Jesus. E eu não tava procurando, tá?
Tá vendo? Tava Eu acho de que boa, é isso. Eu acho que só é isso vivendo que minha falta. vida. Desapegar, esquecer e, sabe? Não, mas também não era assim. Eu estava no meio do caminho. Não sei se eu quero, se eu não quero, porque crente, quando quer, tem que casar. Eu não sabia se eu queria casar. Eu falava, Deus é ou não é. Eu tinha feito uma listinha. Você já fez listinha? Gente, você acredita que um pastor falou pra mim, assim, ó, faz a listinha do jeito que você quer, mas eu acho que ele foi usado por Deus e como eu não fiz ainda, eu tô devendo isso. Pode ser por isso que ainda não aconteceu, que Deus tá esperando eu colocar ali tudo o que eu quero, sabe? Seu varão deve estar igual barata tonta, sem saber para onde vai, porque você não fez sua lista. Eu vou dar um jeito nisso. Hoje eu vou dar um jeito nisso. Depois você manda o print. Não, bacana. Eu vou fazer porque eu acho que realmente. E a gente é uma forma de oração também, né? Eu acho que a gente deve pedir, saber pedir, né? Saber orar de uma forma que realmente é o que está dentro do nosso coração, né? Não é ruim a gente querer o melhor. Claro que a gente também tem que se cuidar, a gente tem que dar o nosso melhor para também receber de Deus algo, né? À altura para não ficar muito ali, né? Tem que ser, os dois têm que estar ali juntinho, e você falou de relacionamento também, é porque o crente é diferente, né? Alguns também, né? Não são todos que cumprem ali a demanda da palavra de Deus, tem um relacionamento debaixo da palavra. Então, por isso que às vezes quando a gente encontra alguém, às vezes a gente pensa, pô, será que é de Deus? Tem muita gente que não ora, aí dá errado, aí depois fala, não, mas não é de Deus isso aqui, e aí passa por momentos que não passaria se tivesse orado e pedido, né, a direção de Deus. Então tem muito isso também. Com certeza, se a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer curva de distração vira uma oportunidade. Então, é que eu acho que não é tão fechado assim, né? Não, tem uma pessoa específica só para você. Mas eu creio que se a gente direcionar os nossos desejos e a gente colocar o que a gente tolera, o que a gente não negocia, o Senhor vai trazer favor e vai alinhar pessoas com o nosso caminhar. Não tem como não, né? Ele cuida de tudo. Por que ele não vai cuidar da pessoa que vai procriar com a gente, vai passar o resto da nossa vida? Michela, muito sábia, inclusive, também disse que a segunda decisão mais importante da vida do crente, a primeira é entregar sua vida para Jesus. A segunda é com quem você vai casar. Porque ele pode construir ou destruir seu futuro, né? Exatamente, porque casamento é coisa séria, né? Tem gente que acha que não. Ah, vou casar, se não der certo, eu vou separar e tal. Não que seja... Porque, né, a Bíblia fala que você pode separar, sim, mas quando tem traição. Então tem essas coisas também. E às vezes a pessoa, ela não leva muito a sério. Ah, eu deixei de gostar. Ou senão, ele coloca a toalha em cima, molhada em cima da mesa, ou da cama, vou separar. Como se fosse trocar de roupa também, né? Então, é algo muito sério. Então a gente tem que orar, gente, para ver se realmente é de Deus. Exato. Profundidade, né? Não mexeu com os nossos sentimentos, com o nosso destino. Então, não é tão simples assim, não. E outra, acho que uma vez que você está num relacionamento, num casamento, você se entrelaça de uma forma, você cria vínculo familiar. Então, não era para ser descartável. Não é o plano de Deus que seja descartável. As pessoas descartam, mas esse não é o plano de Deus. Muito bem, muito bem. A gente está quase finalizando, mas a gente ainda tem um tempinho aqui. Além da experiência com o seu americano lá, né? Que foi um presente de Deus, gente. Não tem como. Você teve alguma outra experiência, assim, com o Espírito Santo, quando você estava ali com os adolescentes, na igreja mesmo, local onde Deus te colocou? Várias. Podia ficar aqui a noite inteira falando de várias. Na igreja, fora da igreja. Mas teve uma que foi uma das mais recentes. Duas, né, na verdade. Uma que é de forma mais geral. Que até então eu não tinha dado atenção, ou eu não tinha... Porque, assim, às vezes eu ouvia as pessoas falando, porque Deus me falou, e eu falava assim, que convicção é essa? Como assim Deus fala? Deus, ok que ele fala, mas por que você está tão convicta que foi Deus? E eu comecei a viver experiências onde eu tinha convicção de que aquilo não vinha de mim, porque eu tive outras pessoas testificando a mesma coisa. Ou vem, sei lá, vem alguma instrução ou alguma inspiração, e aí a ministração da igreja fala sobre aquilo, ou o louvor que a gente está ensaiando fala sobre aquilo. Eu falo, essa é a voz de Deus. Comecei a conseguir identificar o que realmente era Deus falando comigo. Porque até então eu só falava que eram impressões minhas, ou eu tive essa ideia. E, na verdade, não, são inspirações divinas, né? Essa é uma das mais impactantes que eu tenho aprendido a falar direito sobre. E a outra foi uma bem recente que eu tive. Não foi em igreja, não foi com outras pessoas.
estava sozinha, comendo meu cuscuz ali com café, de café da manhã. E senti aquele ímpeto, assim, no espírito de se conecta com Deus. E, Vanessa, não foi, meu Deus, fiquei 2 horas e 45 minutos orando. Não. Ali, onde eu estava, eu parei o que eu estava fazendo, estava assistindo uma série, parei. Comecei a adorar o Senhor, comecei a orar e fui tomada por alegria. E aí eu fiquei, meu Deus, como é boa a sua presença, como é bom estar aqui com você. E me trouxe a memória, tipo assim, olha só, vou tentar contar a história para ver se você acompanha o raciocínio. Nessa sensação de como a sua presença é agradável, como é bom estar com você, como é bom se sentir preenchida, eu fiquei, e o que eu faço por você? Aí eu falei, pessoas dedicam tanto tempo da vida delas para você. E aí lembrei de uma mulher que fundou a igreja que eu frequentei quando eu estava visitando meu marido na cidade da mãe dele, em Savannah. E a mulher, ela mergulhou na palavra 8 horas por dia. Ela queria fazer escola bíblica, mas ela não tinha o recurso para isso. E Deus falou para ela assim, eu vou ser a sua escola e a Bíblia vai ser o teu livro. Então, 8 horas por dia você não vai trabalhar, você vai se dedicar à minha palavra. E ela fez isso. E hoje ela tem um ministério que é parte do ministério do Kenneth Hagin, mas ela nunca fez o Rema. E eu falava para Deus assim, sabe do que eu estou falando, Rema? Conhece? E eu falava assim para Deus, Deus, olha o que essa mulher fez, olha o que ela fez por você. Eu falei, eu não posso dedicar 8 horas do meu dia, porque eu tenho outras demandas que precisam de mim nesse momento para funcionar. Então, eu não tenho esse tempo disponível para você. Mas eu gostaria de ter. E aí Deus... Mas, assim, essa minha fala foi de não me sentir suficiente para Ele, enquanto Ele estava me enchendo de suficiência. E aí Ele falou para mim assim, quem disse que você não fez? Quem disse que você não deu tudo que você podia dar quando você precisou? E ele trouxe à minha memória, o Espírito Santo me lembrou de que, nessa transição, porque eu era católica no Brasil, fui na missa no dia do meu embarque para os Estados Unidos, em 2015, que eu fiz meu intercâmbio. E, chegando lá, eu entrei numa igreja evangélica e fiquei os 2 anos. E, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a passar por uma transição doutrinária. Então, eu não voltei para a igreja católica, mas eu estava desigrejada. E, nesse processo, comecei a aprender sobre a palavra da fé. E é o que eu vivo hoje na Verbo da Vida. Então, assim, de 2017 até 2 anos, 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu estava pulando de igreja em igreja, tentando me encontrar. Só que, nesse tempo todo, eu fui batizada no Espírito Santo. Nesse tempo todo, eu mergulhei na palavra. Nesse tempo todo, minha mente vivi cura, vivi experiências que as pessoas, às vezes, anos dentro da igreja não vivem. E o Senhor me lembrou, ele falou, tudo isso que você viveu não foi eu que te forcei. Eu não fui atrás de você e coloquei você numa escola bíblica. Eu não forcei você a fazer nenhum caminho, você fez escolhas. E as suas escolhas me honraram, por isso que você viveu tudo o que você viveu. E ali eu me debrucei a chorar. E eu falei, mas eu não sou, eu não... Ele e deixa que eu seja em você. E ali senti aquele amor de Deus preenchendo. E às vezes a gente compara a nossa jornada com a jornada de outras pessoas, achando que porque eles fizeram de um jeito e a gente de outro, a gente não tem o direito ou a gente não é digno. Não, não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, quem é melhor que quem. É sobre quem ele é e o que você permite que ele seja em você, que vai te ajudar a experienciar o melhor de Deus. Gente, que lindo, né? E dá vontade de ficar aqui, ó, falando horas sobre Jesus, sobre as experiências que Deus permite a gente viver. E a gente só vai encontrar essas coisas se derramando na presença dele, né? Eu falo que não tem nada melhor do que a presença de Deus, que isso, sensações que a gente sente com Deus, a gente não vai encontrar em lugar nenhum, né? Então, se você ainda não teve essa experiência, se entregue a Jesus e viva de uma forma, assim, incrivelmente maravilhosa. Sensações que você só vai sentir o dia que você tiver experiência, né, com o Espírito Santo. Infelizmente, a gente está quase terminando aqui. Eu queria que você falasse também de novo suas redes sociais. Se tiver algum projeto futuro também, fique à vontade para compartilhar. Por enquanto, o único projeto é manter a excelência do nosso trabalho. Bilingual Now, bilingual_now é o @ da nossa escola no Instagram. Acompanhe a gente lá. Muito bem. Ó, a gente tem uns segundinhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para finalizar com chave de ouro, momento pregação Vânia. Meu Deus, que responsabilidade. Acho que o que eu quero falar é que você não pode deixar que as suas experiências ou o que você acha que você é,
ou que você conhece de si, limite o que Deus pode fazer na sua vida. Então, se tem alguém aqui assistindo que acha que o plano de Deus para você é muito grande, na verdade não é. Se debruce na palavra, renove a sua mente pela palavra de Deus e deixe que o Senhor diga quem você é. Não permita que as suas experiências pessoais limitem o mover de Deus na sua vida. Porque ele sempre vai ter mais. A gente sempre vai conseguir mais de Deus se a gente se debruçar na palavra e ir para ele. E uma vez que você começar a ouvir o que ele quer de você, o que ele vê em você, medite nisso, escreva isso, ore sobre isso, até que você viva isso. Porque, olha só, viver de passado é ruim, mas não viver o futuro, porque você está preso no passado, é pior ainda. Então, deixe que Deus traga o seu futuro para você. Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por tudo que você entregou pra gente, viu? Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério. Amém, que o Senhor te abençoe, expanda muito mais isso aqui, que corações sejam tocados pela sua vida. Obrigada pela oportunidade. Amém, teacher. Tá vendo? Mandei um inglês agora no final, hein? Amen. Que bacana, um beijo no seu coração. E você que ficou aqui com a gente até o final, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e sigam as páginas aqui, ó, na descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.